Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu atendi uma adolescente de 16 anos com vários sintomas, de um transtorno alimentar, incluindo parar de comer, uma questão de autoestima muito forte, de não se ver como uma pessoa bonita, de procurar emagrecer ao máximo que pode, mesmo estando dentro do peso. Vômitos depois da comida, depois de se alimentar, uma culpa muito grande pela alimentação, que caracterizam mesmo o que a gente chama de transtorno alimentar e que a gente conhece, como os principais a anorexia e a bulimia, tá? Infelizmente isso tem sido bastante comum, eu tenho atendido bastante. E essa adolescente me trouxe um relato que é comum a gente ouvir nessas meninas. Falo mais meninas porque elas são mais comum, no sexo feminino, e que sempre me surpreende. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso aqui, tá? Então, durante a consulta com ela me traz o seguinte relato, de que ela se lembra de quando tinha 6 anos de idade, entrar na internet, pelo celular da mãe dela, pegar o celular da mãe, entrar na internet e buscar a melhor forma, a forma mais rápida de perder muitos quilos, de emagrecer. Então ela com 6 anos de idade estava procurando por como emagrecer rapidamente. Isso me chama atenção por dois principais motivos, que a gente precisa cuidar muito. O primeiro é o que a gente faz com essa autoestima, Uma criança de 6 anos de idade ter essa preocupação é muito cedo, A criança com 6 anos de idade não devia estar tendo essa preocupação. Por mais que a gente tenha que tomar cuidado com a obesidade, a gente precisa mesmo ficar de olho. Existe um risco grande hoje em dia, com um tanto de produto industrializado, com as alimentações difíceis das crianças, a gente sabe disso, tá? Mas por mais que isso seja uma preocupação, a gente precisa tomar muito cuidado em como a gente coloca isso para a criança. De forma que a criança não se veja como a culpada por estar obesa. A criança coloca em si essa carga tão grande, que vai seguir com ela pela vida toda. Então, é uma menina que desde muito pequena ouve coisas do tipo: você está muito gorda, você precisa emagrecer, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Não porque sejam coisas não saudáveis, a gente pensar na saúde, mas porque ela está muito gorda, porque o problema é nela. Isso é muito difícil a gente mudar agora que ela chega comigo com 16 anos, porque é algo que ela foi construindo por muitos anos na vida dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso mesmo, tá? Vamos estimular mesmo a autoestima das crianças, tomar cuidado com como a gente fala da gente na frente dos nossos filhos e filhas, para que eles não vejam essa coisa do como eu sou, como algo ruim, como algo que não merece estar lá, sabe? Que precisa ser mudado a todo custo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, da gente tomar muito cuidado com a autoestima. Mesmo para as crianças que estão obesas, a gente vai fazer, hoje em dia a gente não fala mais em perder peso rapidamente, a gente não fala mais que a criança precisa emagrecer. A gente vai conversar sobre alimentação saudável, isso vai ser uma consequência, mas a gente não pode focar isso na criança, A gente tem que lembrar que a criança não está gorda, a criança não engordou por culpa dela. É uma coisa que tem muito mais a ver com a sociedade, com a família em que ela está, e não jogar tudo em cima da criança, tá? E o segundo ponto que me chamou a atenção nesses relatos, e isso não é muito raro de acontecer, é que uma criança de 6 anos tendo acesso a um celular de forma que ela possa procurar algo tão ruim quanto isso. Uma criança procurar um vídeo, provavelmente por fala, sobre como emagrecer muito rápido, pode ser exposta a tantas coisas na internet hoje em dia, Coisas boas e coisas ruins, mais provável que sejam coisas ruins, Sobre métodos muito extremos de emagrecimento. E para uma criança de 6 anos ver esses métodos, pode aprender através da internet, pode gerar problemas muito graves, no sentido de parar de não querer mais comer, no sentido de provocar vômito, no sentido de tentar tomar alguma medicação mesmo, tá? Então a gente precisa, isso me chama a atenção pelo cuidado que a gente precisa ter de controlar o que os nossos filhos têm acessado no celular, Isso vale desde pequenininho, desde muito pequeno, até depois na questão da adolescência. É um cuidado que a gente precisa continuar tendo o tempo todo e não deixar as crianças ficarem sozinhas
em frente à tela, com acesso liberado ao que elas queiram procurar, tá bom?